Olá, bem-vindo a mais um vídeo com super dica do Excel e hoje nós vamos seguir mais uma etapa aí no formulário de materiais aí que a gente está fazendo no Excel. Se você não sabe do que eu estou falando ou como a gente chegou aqui, eu estou deixando aqui no canto superior direito um card com o primeiro vídeo dessa série e também depois o playlist completo, tá, dessa série, que é elaborando um formulário com o VBA no Excel, passo a passo. E lá no primeiro vídeo você vai saber como que eu comecei escrevendo, as variáveis e tudo mais, tá? Agora a gente já está um pouco mais avançado, mas se você quiser saber como que começou tudo lá passo a passo, é só clicar em um desses cards aí que apareceram na tela. Importante lá para você já se inscrever no canal, tá? Se interessa por esse assunto, tanto dicas do Excel como dessa série aqui específica dos formulários, é importante você se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo. Também ative as notificações, porque aí quando tiver uma novidade, um novo vídeo dessa série, o YouTube vai estar te informando, tá? Também já peço aí o seu like, seu gostei, o seu joinha no vídeo, que ajuda muito a manter aqui as publicações do vídeo no canal, beleza? Então vamos lá para a nossa planilha. Eu vou abrir aqui o ambiente de desenvolvimento já, tá? Então aqui abrindo o nosso formulário, como que tinha parado, tá? Então no vídeo anterior aí, pode clicar aqui no card no canto superior direito, nós tínhamos colocado essa opção de botão de excluir. Ah, mas no vídeo anterior eu já tinha falado que a gente ia colocar a questão de movimentação de materiais, tá? Então, um saldo, né, e a movimentação, entrada e saída de materiais. Como a gente vai fazer isso? Vou fechar aqui, vou compactar um pouquinho aqui, tá? Para manter o padrão aqui, né, bonitinho, deixa eu puxar um pouquinho para baixo, se precisar eu diminuo depois. Eu vou pegar aqui, ó, o quadro. Então já tenho dados do material, relação de materiais, e vou clicar aqui em quadro, por exemplo, frame 3. Vou vir aqui na opção de altura. Escolher a opção 50, acho que é suficiente. Deixa eu ver. Ó, ficou ótimo. Vou ver a largura desse daqui de cima, ó. 384, tá? Então também vou vir aqui na largura 384. Beleza? Está um pouco rápido aí as variáveis, você não está entendendo direitinho os objetos, é o que eu falei. Dá uma clicadinha aqui no card que está aparecendo aqui em cima. O primeiro vídeo vai te ajudar bastante a você começar a entender esse ambiente do VBA, tá? Como é uma movimentação, deixa eu mudar o nome desse quadro aqui, caption aqui para movimentação, beleza? Então, como é uma movimentação, a gente precisa ter alguns critérios, como por exemplo a quantidade. Então vou clicar aqui no rótulo, né, no text box, e vou colocar aqui, ó, quantidade. Dá uma ajeitada aqui no largura e tudo mais. Depois a gente, se precisar, ajeita direitinho, tá? Vou também usar, então, aqui tá o título, né, o rótulo da informação, e eu vou usar um text box aqui para, tinha usado um label, né, agora um text box, agora sim um text box. Vou digitar aqui a quantidade, beleza? Qualquer coisa a gente arruma depois. E aqui eu vou colocar dois botões, copiar um aqui, já dá um Ctrl C, Ctrl V. Por que dois botões? O primeiro aqui ele vai ser entrada, tá? Registrar a entrada, e o outro vai ser registrar saída, beleza? Tá bom. Para eu começar a criar esse código aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, além de ter já feito essa parte aqui, né, do nosso formulário, antes de começar a programação em si, eu vou voltar lá na planilha
E vou clicar com o botão direito aqui, né, para inserir, ou também no mais aqui, onde você quiser, tá? Uma nova planilha. E essa nova planilha aqui eu vou renomear de movimentação. Só que eu não vou usar nem cedilha, nem acento, que eu não gosto, que acaba atrapalhando às vezes, tá? Movimentação. Deixa eu trazer ela para o final aqui. O que é a movimentação de material? O que eu quero registrar? Tá? Quais que são as informações mínimas para a gente registrar uma movimentação de materiais? Então eu vou criar aqui os títulos, tá? Então vai ser data. Eu vou colocar a principal informação, que é o código. Eu vou trazer aqui também a descrição, tá? Só para a gente ter. Eu poderia trazer a unidade, mas eu acho que não é necessário agora, nesse momento, trazer para a aba de movimentação a unidade, tá? Porque eu não estou registrando aqui muitas coisas, então eu já vou direto para quantidade. Pode escrever aí quantidade por inteiro ou simplesmente abreviar, tá? Então eu criei uma nova aba chamada da movimentação, tá? Aqui vou colocar essas informações aqui. Feito isso, eu vou voltar para o meu ambiente aqui de desenvolvimento e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, em entrada, tá? Vou dar um duplo clique no botão aí. Eu vou colocar o seguinte código, tá? Primeira coisa, eu vou usar aquele recurso lá que nós utilizamos, acho que já nos primeiros vídeos. No primeiro não, porque a gente estava falando só do formulário, né? Quando a gente começou a desenvolver esse formulário específico aqui, que é como eu encontro a última linha do formulário, tá? Poderia até digitar aqui, mas para ser mais rápido, ó, olha o que a gente fez aqui, ó. A gente usou isso aqui, ó, identificar a última linha preenchida, tá? Por isso que eu falei que é importante, se você não tá muito rápido aqui a explicação, é importante você assistir os vídeos anteriores aqui. Eu vou deixar no card justamente quando eu apliquei a primeira vez esse recurso aqui, que é procurar a última linha preenchida, tá? Para eu não ficar gastando muito tempo mais nesse vídeo aqui explicando uma coisa que eu já tinha explicado, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou tirar o que eu não quero, tá? Então aqui no botão, eu não quero essas variáveis aqui, eu só quero essa linha, tá? Então a linha identifica a última linha preenchida. Só que agora eu não quero mais da planilha banco de dados, tá? Eu quero da planilha movimentação. Beleza? Então, da mesma forma que eu fiz para outra lá, para eu encontrar todos os itens na outra planilha, agora as movimentações eu também estou colocando aqui, tá? O que eu quero que aconteça? Por exemplo, eu descobri aqui a última linha, eu vou colocar um código aqui que é praticamente o mesmo que esse aqui, ó. Então eu quero que aconteça o seguinte, ó. Vou copiar aqui também para ser mais rápido, tá? No Worksheets, movimentação, tá? Na célula, qual que é a linha da minha célula? Eu quero a primeira célula não preenchida, tá? Então a última célula preenchida é o I', que é a linha 1. Ele já sabe que é o I'. Então eu quero que ele preencha na próxima linha. Então eu vou colocar I', que é a última linha, mais 1. E na coluna, vírgula, coluna 1, tá? Ponto value. Então eu quero que essa célula receba o valor de, por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável já do VBA, ela já vem pronta, que é o now, que é agora, só para eu ter a data. Então se eu der aqui um play no formulário, olha o que esse código aqui que a gente escreveu vai fazer, ó. Se eu clicar em entrada, ele vai trazer, deixa eu fechar aqui um pouquinho, aumentar um pouco. Na verdade ele está com um valor muito grande aqui, né, de informação. O que eu vou fazer é, você pode selecionar aqui a coluna clicando no título dela, pode apertar Ctrl 1, que é formatar células, e eu vou colocar aqui a data de 6 caracteres, tá?
2 para dia, 2 para mês e 2 para ano. Vai ficar menorzinho. Vou reduzir aqui, ajustar. Tá? Agora vamos voltar. Vou ligar de novo o da play aqui no formulário. Então toda vez que eu aperto em entrar, ó, ele identifica a última linha preenchida e registra a data da movimentação. Tá? Beleza. Então aqui a gente já sabe o que ele está fazendo. Só que só a data não é interessante. O que eu quero registrar? Que eu coloquei lá. Não era o código, tá? Então tá em textbox 1 é o código. Descrição que tá textbox 2 e a quantidade que a gente criou aqui embaixo, ó, que tá no textbox 3. Então já guarda na memória aí esses 3 valores, né? Código, descrição e quantidade, textbox 1, 2 e 3. E vou voltar lá pro meu código, tá? Então eu vou escrever assim, ó, além disso daqui que eu quero, né, que eu quero que ele coloque a data, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Na coluna 1, ele salvou a data. Na coluna 2, eu quero que ele salve o quê? Eu quero que ele salve a informação do código, que está onde? Está no textbox 1 value, tá? Vou copiar aqui também, Ctrl C, Ctrl V. Na coluna 3 era a descrição, que estava no textbox 2, tá? Vou de novo copiar isso aqui. Opa! Ctrl C, Ctrl V. Nem precisava, né? Já estava, era só dar Ctrl V, mas coluna 4, quantidade que está no textbox 3. Beleza? Então eu vou vir aqui, vou só dar uma limpada aqui, tá? Essas linhas aqui não interessam mais pra gente. Vou voltar lá no formulário e vou dar um play. Então se eu apertar aqui em... aí tem um detalhe, né, que a gente vai corrigir, ó. Se eu apertar aqui em entrada, ele só registrou a data. Por quê? Porque aqui tá 0, aqui tá 0 e aqui tá 0. Então o que eu posso fazer? Eu seleciono um item e dou a entrada. Aí ele registrou, ó, a data, o código, a descrição, a quantidade como estava 0, né? Então vou botar uma outra quantidade aqui, ó, 3, e dar entrada. Aí ele registrou, ó, tudo certinho, tá? Vou fechar aqui, vou voltar lá na minha planilha, vou dar uma ajustada aqui no tamanho delas, né? Aumentar um pouquinho, que pode ter um pouquinho maior. A quantidade aqui acho que tá legal. Talvez na descrição aqui. Enfim, depois a gente ajusta se for necessário. Tá? Então, beleza. A gente já entendeu como é que funciona isso aqui. Deixa eu apagar de novo essas linhas aqui. Só que a gente viu que tinha algumas particularidades aqui. Por exemplo, de quando eu tenho os meus valores, eu não seleciono um item. Ou então quando eu não tenho quantidade. Então eu vou acertar isso daqui. Então eu vou colocar algumas condições para que a gente preencha. Então eu vou vir aqui, ó, if, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, textbox, ou seja, value igual a vazio. Ou seja, se eu não tiver nenhum código no textbox 1, significa que eu não selecionei nenhum código. Então o que ele vai acontecer? Nada. E eu vou falar que se não, else, ou seja, se ele tiver vazio, vai acontecer isso, que é nada, tá? Não vai acontecer nada. Se não, ele vai fazer isso. Vou dar um end if. Só que a gente viu também que além do código tem a situação dele não ter um número. Então vou jogar isso aqui um pouquinho mais para frente. E depois, se ele tem um código, você selecionou um código, mas não colocou quantidade, então a gente também vai colocar aqui, ó, if textbox 3, que é a quantidade, value também for vazio,
Então também a mesma coisa. Se for vazio não vai acontecer nada. Se não, ele vai fazer todo esse código aqui. E aí eu vou colocar aqui só, para não esquecer, o fechamento do else. Vamos testar agora? Vou vir aqui em user form, dar um play. Se eu clicar em entrada, ó, não acontece nada. Se eu selecionar um item e não colocar quantidade, não acontece nada. Agora, se eu selecionar um item e colocar quantidade, aí ele dá entrada. Beleza, ó? Tudo certinho. Só que para facilitar aqui um pouquinho, né? Porque vamos limpar aqui, ó. Vamos supor que você selecionou um item, tá tentando dar entrada e não consegue. E você não sabe por quê. Então a gente pode, por exemplo, avisar o usuário por que não tá passando, né? Uma coisa para facilitar aí. Então aqui, em vez de... Vamos voltar no código aqui. Ao invés de ele não fazer nada, como eu disse aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar uma mensagem, um mensagem box para o usuário aqui. Por exemplo, aqui, ó, não há, né? Ou não, melhor, é necessário acrescentar um valor no campo quantidade. Por exemplo, aí ele sabe o que está acontecendo. E vamos fazer isso aqui também para o código, vai? Já que a gente já está colocando esse sistema aqui, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Então, aqui, ó, no nada, quando você não selecionava um item, né? Vamos colocar também a frase. Lembrando, né, que por ser um texto tem que estar em aspas duplas, tá? É necessário selecionar um item para realizar a movimentação. Tá? Aqui é um texto. Você pode colocar aí a forma que fica mais fácil de você entender, tá? Mas eu coloquei só para que você saiba aí que é assim que funcionaria, tá? Vamos testar aqui, né? Selecionei um item, tá selecionado. Melhor. Vou clicar aqui, ó, entrada, não. É necessário selecionar o item para realizar movimentação. Se eu selecionar e clicar em entrada, ele selecionou o código, ó, é necessário acrescentar um valor no campo quantidade. Se eu cumprir os dois requisitos, né? Selecionar um item e colocar uma quantidade, aí ele passa. Beleza? A gente vai fazer uma outra adaptação aqui, só que eu já vi um problema aqui, ó, no nosso código, que o limpar não está destravando esse item aqui, ó, tá? Vamos aproveitar que a gente está aqui no meio do código e corrigir essa questão aqui. Vamos ver. O que acontece? Quando eu clico em inserir aqui, ele trava, em editar ele trava, né? Aquele campo que a gente fez nos vídeos anteriores. Aí a gente tem que colocar isso aqui, ó. Tá? Só correção, tá? Não tem a ver com essa questão da movimentação. Só para a gente arrumar aquele código limpar, que depois a gente vai utilizar na frente também. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Tá? E aí, ó, quando você clica em botão limpar, ele chama uma subfunção chamada limpar material. Vou procurar essa função aqui, ó, limpar material, e vou colar aqui embaixo. Se você não sabe, não está entendendo direito, volta lá no vídeo lá. Vou colocar o card aqui em cima. Quando a gente colocou esse botão limpar aqui, na verdade quando a gente colocou no alterar, que a gente colocou essa questão de bloquear os campos aí.
Aí você vai entender direitinho o que está acontecendo, tá? É só um detalhe aqui, ó, porque quando você seleciona e clica em limpar, agora ele está limpando tudo direitinho, tá? Que não estava acontecendo. Aproveitando o gancho aqui, eu vou pegar aqui, ó, também, e quando eu der uma entrada, após ele fazer essa entrada aqui, eu também vou chamar essa função limpar materiais, né, ou material. Porque daí o código fica completinho aqui, você seleciona, põe a movimentação e ele já parte para outro, tá? Beleza. Então, vindo aqui, dando play, eu venho aqui, nada. É necessário selecionar um item. Ok, selecionei. Entrada, é necessário acrescentar um valor no campo quantidade. Ok, vou acrescentar. 2. E aí, ele acrescenta. Bem simples, né? Agora, outra coisa aqui, agora que a gente vai fazer é a saída de materiais. Porque agora eu estou registrando as entradas. Agora, para a gente registrar a saída, só mais um ponto que eu vi aqui, ó, ele não está limpando aqui. Vamos ajeitar lá no código de limpar para ele limpar esse campo aqui também, tá? E depois a gente vai partir para a saída. Então vamos voltar no limpar. Ó, além do text box 1, 2, eu quero que ele limpe o 3 também. Beleza? Só para ajeitar lá. Agora como é que a gente vai fazer? Esse é o código de entrada. O de saída é exatamente a mesma coisa, tá? Só que o que vai mudar? Na hora que eu der saída, praticamente copiei a entrada, vou colar o saída. A única coisa que vai mudar para mim é que o valor de quantidade no entrada é positivo e no saída é negativo. E como que matematicamente eu faço isso? Eu vou pegar o número que está no text box 1, que é a quantidade, e para a saída eu vou multiplicar por menos 1, que aí ele vai ser um número negativo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, dar um play, exatamente o mesmo código, eu só alterei aquele trechinho da retirada, tá? Se você clicar em saída também, ó, sem código ele vai avisar. Se você selecionar um código e não por quantidade, ele vai avisar da mesma forma, é o mesmo código. Só que na hora que eu colocar aqui uma quantidade, em vez dele registrar um número positivo, ele vai registrar um número negativo. Beleza? Então tá pronto o nosso botão de entrada, o nosso botão de saída, tá? O nosso campo aí de movimentação. Legal. E agora, como é que eu vou controlar isso no resto do meu formulário? Para eu ver, por exemplo, esse saldo. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui no código de inicialização, tá? Quando você inicializa esse user form, ele chama duas funções: carregar unidades, tá? Que é só a questão lá do campo de unidades de materiais, e o atualizar lista de materiais. Vamos para esse código de atualizar lista de materiais, tá? Tá aqui, ó. Porque ele é quem define as pré-características, né, ou as pré-definições mesmo, do list box. Então o list box hoje ele tem 3 colunas, que é código, descrição e unidade. Só que agora a gente vai colocar mais uma informação, que é o saldo. Então vou ter que ter 4 colunas, tá? Aí eu tenho aqui as larguras da coluna, 20, 200, até posso aumentar um pouquinho aqui, acho, mais 10. E eu vou ter mais uma coluna, que vai ser a quantidade, que eu vou colocar aí, largura de 20, tá? E outra coisa, como são 4 colunas, a minha fonte aqui, que é o Run Search, lembrando, tá? Se você não está entendendo direito o que é esses códigos aqui, esses termos, eu estou deixando o card aqui em cima, no canto superior direito,
assiste o vídeo lá que você vai entender que eu explico detalhadamente, tá? Você vai querer, ó, 4 informações agora, que é na coluna A, B, C e D. Então também tem que alterar esse campo aqui. Feito isso aqui, é o primeiro passo que a gente colocou aqui, ó, para o nosso userform, tá? Então agora aqui eu vou dar play. Olha, já vai aparecer código, descrição, unidade e mais um campo, tá? E o que que nós vamos fazer para esse campo saldo aparecer? Agora a gente vai deixar um pouquinho o VBA de lado e vai usar as funções nativas do próprio Excel aí, tá? Nesse caso aqui, eu vou fechar aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui em banco de dados, tá? Tem as 3 colunas, código, descrição, unidade. Vou colocar aqui saldo, opa, tá? Que agora vai aparecer lá o título saldo. E qual a função que a gente vai utilizar do Excel? Igual soma C, tá? Aí o que ele vai me perguntar? Primeira coisa é o intervalo. O intervalo ele vai estar na planilha movimentação, na coluna B, que é o código. Pode clicar aqui no título, tá? E aí, como vai ser sempre a coluna B, a gente vai apertar F4 aqui, e ele vai travar as colunas, tá vendo? A coluna B. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, ponto e vírgula, chama critérios, inclusive. Você vai vir aqui no banco de dados e vai escolher o código da linha que você está colocando a equação. No caso, é esse cara aqui que você vai procurar. Como esse código é dinâmico, você não vai travar ele. Você vai deixar ele assim. Ponto e vírgula e intervalo de soma. O intervalo de soma também está lá na planilha movimentação, que é essas quantidades aqui que a gente está movimentando. De novo, como é uma coluna, clica no título aqui da coluna D. E como ele é fixo, vamos travar ele clicando no F4. Beleza? Fechou parênteses. Tá feita a equação. O saldo aqui, ó, ele tá só para esse primeiro código. O que que você vai fazer? Vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, selecionar essa célula, vir no canto inferior direito aqui até o cursor mudar esse formato dele, clica com o mouse, segura e arrasta até lá embaixo. Aí arrasta aí uma quantidade que você acha de códigos que você vai ter, tá? Ah, mas vai ficar com 0 aqui, não tem problema, tá? A planilha ela se adapta a isso, ela não está contando as linhas a partir do saldo. Ela conta a partir do código, então não tem problema, tá? Beleza, então a gente tem movimentação aqui. Tem o banco de dados. Vamos ver o que vai acontecer? A gente vai vir aqui, ó. Voltar no formulário. Dar um play. E olha só que bacana. Poxa, se esse aqui não valeu um like agora no vídeo, já dispara aí o like já no vídeo, porque isso aqui é fantástico, tá? E de novo, aproveitando aí, já faz uma pausa no vídeo para você já se inscrever no canal, não perder nenhum vídeo dessa série aí e já liga as notificações para que quando sair novos vídeos no canal você já fica sabendo aí para não perder nenhum vídeo novo, tá? Mas voltando aqui, ó, então, deixa eu só fechar aqui porque tá pequeno, vou aumentar essa lista aqui. Tá dando play aqui, ó. Então você seleciona o item aqui, ó, ali tem um saldo. Então a calça cinza aqui, ó, se eu quiser acrescentar mais um, você tem que selecionar, né? Ele vem aqui para cima. Põe uma quantidade de 1, ele tinha 5, dou uma entrada, ele passa a ser 6. Tá? Se eu selecionar ele de novo, pedir para tirar 3 e der uma saída agora, ele tira os 3. Bacana demais, né? Curtiu? Deixa o like aí, hein? Para ajudar a gente a divulgar mais vídeos como esse. Só que só tem uma última coisa aqui que eu quero colocar nesse vídeo aqui, que já está ficando bem longo até, é a questão desse caso aqui, ó, em que eu tenha um saldo menor do que 0.
ou tem um saldo zero já, né? E eu queira, por exemplo, registrar uma saída. Se eu colocar uma saída no saldo zero, ó, opa, não selecionei o item, né? Uma saída, ó, ele vai ficar negativo. Então, somente para a saída, a gente vai colocar um outro recurso aqui, que é o que? Para ele bloquear justamente o que é isso que está acontecendo. Só que tem um detalhe, tá? Eu já vou aproveitar, eu não vou colocar uma condição ligada ao saldo zero, por exemplo. Eu vou dizer o seguinte, eu já vou prever que se você pegar um item e mandar uma movimentação de saída ser maior que o saldo, ele já não vai permitir, tá? Porque eu poderia vincular o zero, mas aí, por exemplo, se eu tenho um item que tem 3 peças e eu mando sair 4, já iria dar problema nesse código. Então a gente vai colocar um código mais inteligente, vamos dizer assim, tá? O que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que ter esse saldo aqui registrado em algum lugar. Eu poderia criar um outro campo aqui, ocultar ele e tudo mais, mas aí ficaria uma solução parecendo uma gambiarra. Então o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui no botão e vamos lá em cima, lá, criar uma nova variável pública, tá? Que ela fica registrada enquanto a gente estiver com esse formulário aberto. E eu vou chamar de saldo de material. Como é um saldo, é um número, eu vou colocar como as integer também, tá? Você já vai entender essa variável pública aqui. Aí o que eu vou dizer? Que primeira coisa, eu preciso definir esse saldo. Esse saldo ele vai ser definido, tá? Quando eu escolher o código. Então lembra que o código está aqui, né? O código de escolha está aqui, ó, quando eu dou um duplo clique. Ele vai falando assim, ó, quando você dá um duplo clique, ele registra algumas coisas aqui, como por exemplo, carregar lá. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele registrar também o saldo. Opa! Desse item que eu estou selecionando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, saldo de material é igual ao textbox 1.list, que é o valor. Não é textbox, desculpa, é listbox1 list. Aí, ele vai me perguntar qualquer linha. A linha é o próprio listbox1 list index, que é a própria linha que eu estou clicando. E a coluna de saldo, que seria a quarta coluna, mas lembrando que o índice do listbox começa com 0, então é a coluna 3, tá? Então, quando eu dar um duplo clique no listbox, ele já vai registrar esse saldo de material, tá? Clicou nesse saldo de material, beleza, vamos lá no botão saída. Então, antes dele executar aqui, ó, verificou se já registrou, já selecionou um item, verificou se você colocou quantidade no campo de quantidade, algum valor no campo de quantidade. Então agora ele vai fazer mais uma verificação, que é a seguinte, ó, vamos jogar tudo isso aqui para cá, só para ficar bonitinho, que é if. Aí olha só o lance que eu falei de não verificar se o saldo é 0, mas se a conta no final vai dar uma conta negativa. Então eu vou falar que se o saldo de MT menos a quantidade, tá? Onde que está essa quantidade? Que é o text box 3 value, tá? For menor do que 0, porque até 0 ele pode, então tem que ser número negativo. Então, aí como sempre, né? A gente vai mandar uma mensagem pro usuário. Nesse caso eu vou dizer o seguinte, ó. Se for negativo, eu vou dizer o seguinte: não há saldo suficiente
tá? Porque às vezes tem saldo, mas não tem saldo suficiente para a retirada do material. Você está tentando tirar mais do que ele tem lá no saldo, tá? Então, se for negativo, ele vai falar essa mensagem. Se não, else, ele vai executar o que ele tem que executar, tá? E aqui eu vou colocar fechando o grupo do end if. Beleza? Então vem aqui, vou dar um play. Aqui, ó, vou corrigir aqui só para a gente ter registrado. Opa, 0. E aí, se eu tentar tirar 1 agora, ó, ele não vai permitir. Não há saldo suficiente para retirar do material. Porém, se eu vier aqui, ó, na calça cinza, que eu conseguiria retirar 1, mas eu não consigo retirar 4. Quantidade 4, saída, não há saldo suficiente para a retirada do material. Legal? Então, se você gostou, já deixa seu joinha, seu like, que ajuda muito o canal a nós continuarmos aí postando esse tipo de vídeo para você. Compartilha com seus amigos, porque se te ajudou, também pode ajudar eles. E de novo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa série aí, tá? Forte abraço, até mais, tchau!